Sem brigas aqui, apenas debates e discussões, hein? Já quero jogar o primeiro tema para você que nos acompanha. O Brasil encerrou 2022 com a inflação menor do que outros 143 países. É o que mostram dados do Fundo Monetário Internacional. A inflação brasileira ficou ali em 5,79%, segundo o próprio IBGE, um resultado melhor em números absolutos do que o registrado, por exemplo, no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos. Antes de aprofundar, já quero jogar inicialmente para vocês. De que forma que vocês avaliam, então, esse resultado que, segundo os analistas, foi o melhor desde 1995, fazendo a comparação com o início do Plano Real ocupando um ano inteiro. E também, se compararmos com o último resultado bom do Brasil, segundo este levantamento, que foi lá em 2007. Começo contigo, Gustavo Segré, de que forma olhar para esses números? Controle do gasto público, Evandro, é o segredinho. Você sabe que, como bem mencionou, estou aqui na Argentina, em que a crise econômica é dramática, o dólar não para de subir. E qual é o resultado? Por que isso? Porque nos últimos 123 anos, desde 1900 até hoje, o resultado das contas públicas foi deficitário. Somente em 10 anos de 123, a Argentina teve superávit fiscal. E o resultado é catastrófico. Taxa de inflação anual de mais de 100%, dólar desvalorizando o tempo todo, não tem dólares. Hoje, pararam os pagamentos porque o Banco Central da Argentina não tem dólares. Então, é fácil de entender. Quando você cuida o recurso público, gera uma transparência no uso do dinheiro que o governo arrecada, então o resultado é isso. Baixa de inflação, independente da taxa de juros. Vou deixar aí como para cutucar um pouquinho os companheiros. Pois é, 2022, ano eleitoral, o ano em que foi anunciado também uma série de benefícios pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava tentando a reeleição. Alguns analistas com quem eu conversei, Gustavo Segré, colocam que essa inflação, esse resultado, ele poderia ser também visto como um resultado artificial pelo fato dos benefícios tributários que foram concedidos durante a gestão de Jair Bolsonaro, como descontos de ICMS para energia, para o combustível e também para telecomunicações. Queria entender de você, Fábio Piperno, como que você avalia esse número que coloca o Brasil atrás, né, se a gente for colocar de resultado maior para menor, de 143 países e que foi mencionado pelo Segré como controle de gasto público. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, senhores. De fato, houve um controle do gasto público via extorsão dos mais pobres. Então, veja, quando não se corrige tabela de imposto de renda e se obriga quem recebe 1,6 salários mínimos a pagar imposto de renda, isso é extorsão. Aí alguém pode dizer, mas puxa vida, é importante fazer isso, apertar o gasto, porque senão vai ser pior. Porque não há recursos para, por exemplo, isentar essas pessoas ou pelo menos dar a elas algum alívio tributário. Bom, esse discurso seria verdadeiro se a regra valesse para todo mundo. Então, quando, por exemplo, o nosso pujante e próspero agronegócio, motivo de orgulho nacional é verdade, temos que admitir, ele tem mais de 50 bilhões de reais ano em subsídios, por que você vai cobrar, então, imposto de renda de quem recebe um pouco menos de 2 salários mínimos? Esse é só um exemplo. Mas dá para explicar por muitos motivos. Por exemplo, houve sim um caso de desoneração de impostos em vários setores, só que isso não é para sempre, né? Isso vai ter que ser devolvido em algum momento. E outro dia, inclusive, estavam aí os secretários da Fazenda de todos os estados negociando com o governo federal como é que o governo federal vai devolver isso. Então, aquilo também se deve a um conjunto de medidas excepcionais que, como você disse, tinham um cunho eleitoral. Agora, é importante sim que a inflação se mantenha baixa e agora, em 2023, sem esse tipo de artifício, sem esse tipo de mágica, é muito provável que a inflação do Brasil se mantenha no mesmo nível do ano passado. Não vai haver um grande estouro
A inflação não vai aumentar. E outra coisa, só para finalizar aqui, o Brasil também conseguiu isso às custas de uma taxa básica de juros de 13,75. A dos Estados Unidos, por exemplo, era de 3. Exatamente. Inclusive, eu conversei com o economista Reinaldo Café hoje, ele falou que é difícil com você fazer um comparativo exato, não porque o cálculo seria diferente, porque ele é bem parecido, mas porque as economias são muito diferentes. Então, o Brasil, você tem um costume de consumo diferente, você tem outras questões que podem influenciar na forma como se é eleita a taxa básica de juros e também naquilo que vai resultar para a inflação. E, inclusive, esse economista disse... por isso que não se pode tirar os olhos da taxa básica de juros, por isso que não se pode descuidar, porque a inflação ela pode crescer a qualquer momento. Quero saber de você, Alan Gani, controle de gastos baseado na conta do mais pobre, como mencionou aqui o Fábio Piperno. De que forma que você vê isso e qual que é a tua opinião, o teu ponto de vista? Bem-vindo. Legal, Evandro. Eu já vou começar discordando do Piperno. Por quê? Pelo seguinte, porque houve um aumento do auxílio de R$ 600 para os mais pobres. Houve também redução tributária de ICMS, de gasolina e energia elétrica que beneficia principalmente os mais pobres. Então, houve sim uma transferência de renda dos mais ricos para os mais pobres. O Paulo Guedes, inclusive, falava muito sobre isso, no congelamento de salários, do alto funcionalismo público, aquilo que estava na mão do governo federal, de não contratação de novos cargos para aumentar a produtividade no setor. Então, eu vejo que foi um governo que se preocupou, dada a limitação da pandemia, em controlar o gasto. Eu falo dada a limitação porque é claro que a pandemia chegou num determinado momento, você também teve que gastar mais. Mas foi um governo com austeridade fiscal e sobre a regra do teto anterior que limitava a despesa. Diferente dessa nova regra aí, que eu, diferente do Piperno, eu vejo que há um risco inflacionário. Por quê? Porque essa nova regra, você já começa com inflação mais 0,6, é o mínimo, né? Então, está aumentando aí o gasto público. E também destacar, Evandro, o excelente trabalho do Banco Central. Tudo bem, aumentou os juros penaliza a atividade econômica, concordo. Mas a doença inflacionária é muito pior que a doença dos juros. E o Banco Central fez um trabalho muito competente e sem pressão do Jair Bolsonaro na época. Subiu os juros em época de eleição e o Jair Bolsonaro ficou quieto, deixou o Banco Central fazer o trabalho dele. Ô, Segré, houve artifício de Jair Bolsonaro em ano eleitoral e ele já está coçando a cabeça? Doido para falar, já tinha me mandado o WhatsApp, eu quero falar mais uma vez. Calma, você vai falar sim. Mas te digo por que queria falar. Vou fazer hashtag desmitificando Piperno, mas com todo o respeito pelo Piperno, que eu gosto muito dele. Ele já está se preparando para te responder, tá? Já vem o Piperno. Mas, Evandro, tem uma questão que é importante avaliar, não somente de um ano. A última modificação da tabela do imposto de renda tinha sido em 2015. Essa modificação agora, que foi para 2.640, vai ser para a declaração de imposto de 2024. Então, como alguém em 2015 saberia a taxa de inflação de 2022 para deixar essa tabela baixa em relação a outros aportes que poderia ter? E com a taxa de juros, eu vou guardar uma pérola para depois, no programa, que o pessoal que está nos acompanhando continue assistindo, que eu me preparei com tudo para desmistificar essa afirmação da taxa Selic, a real, taxa positiva. Tenho informação muito forte para Piperno hoje. Olha só, ele já anunciando, inclusive, o que ele vai trazer, porque esse assunto é o próximo. A gente vai continuar falando de economia. Piperno, quero ouvir você. Segré, com todo respeito, você realmente melhorou o meu argumento. Quando você traz para discussão que a tabela do imposto de renda estava congelada desde 2015, o que é verdade, né? Foi no governo Dilma ainda, isso só piora a crueldade enfim, o problema. Porque, veja, então, quem assumiu em 2019 já tinha 4 anos de defasagem.
e em momento algum se prontificou a corrigir. Porque, veja, muitos vão dizer, mas houve depois a pandemia em 2020. É verdade. Só que quem assumiu em 2019 já poderia, inclusive, ter anunciado algum tipo de congelamento, ou, aliás, algum tipo de reajuste para 2020, porque não sabia que ia acontecer a pandemia. Então, veja, o fato disso estar congelado há tanto tempo, eu acho que aumenta a crueldade de quem governou nesse período todo. Porque quem governou nesse período todo viu que cada vez mais o congelamento atraía para a base de contribuintes mais pessoas pobres. Porque então, no começo, estava lá isento quem ganhava quase 3 salários mínimos e, no final das contas, estava isento só quem ganhava abaixo de 1,6. Isso é uma crueldade. Fazer superávit assim até eu. Houve crueldade, Alan Gani? Claro que não, sabe por quê? Porque com uma pandemia, o governo conseguiu levar a taxa de desemprego de 14% e entregou para o governo Lula a 7,9%. Ou seja, qual é o melhor programa social que tem? É a geração de emprego. Então, teve aumento do benefício durante a pandemia. Aliás, uma coisa que foi extraordinária, porque olha o tamanho do Brasil, você conseguiu com a Caixa Econômica Federal viabilizar esse auxílio para o Brasil inteiro em menos aí de 2 meses. Depois o aumento de R$ 600 no valor do benefício. Diminuição de itens básicos de consumo, como energia e gasolina, e geração de emprego. Infelizmente, agora, o desemprego volta a subir. Segré. Não, só queria colocar que a Dilma e o Lula também não fizeram ajuste da tabela todos os anos. Isso é normal. Mas o impacto de arrecadação do imposto de renda não é o motivo pelo qual alguém tem superávit fiscal. Estamos falando de um valor muito baixo em termos de dinheiro, em termos absolutos, em comparação com um superávit fiscal que em 2022 terminou em 0,4%. Eu entendo o que menciona o Piperno como uma questão que deveria ou poderia ter sido resolvido, mas não foi por causa de quem pagou imposto de renda de que o governo Bolsonaro teve superávit fiscal no último ano. Se não, teria tido nos anos anteriores, e Temer também, o que não aconteceu. Piperno, você reagiu durante a fala do Segré e também do Gani. A palavra é tua. Não, porque em relação ao que o Segré disse, e é verdade, se for colocar na ponta do lápis, o superávit, aliás, um pequeno superávit aí de meio ponto do PIB, o Lula sempre teve superávit acima de 2%. Em todos os anos, todos. Me mostra um. Foi, Gani? Ele fez uma carta. Me mostra um ano do Lula. Eu já vou. Abaixo de 2, porque eu tenho aqui também a tabela. Eu tenho aqui no celular. Vamos lá. Então. Olha lá. A micharia, não. Todo mundo com papel. O superávit fiscal. Não, foi maior, mas eu vou explicar o contexto. Bom. Sempre foi maior. Vou explicar o contexto. Sempre foi maior. O ano passado foi um ano de receitas excepcionais para o Brasil, inclusive, porque o Brasil foi o país que mais lucrou com a guerra da Ucrânia. O Brasil teve, como todo mundo, problemas no começo e tal, só que as commodities agrícolas dispararam, o petróleo passou de $100 o barril, e o Brasil é exportador de tudo isso aí. Então, isso contribuiu muito para o superávit do Brasil. Esse foi um outro fator que ajudou. Agora, em relação ao que o Segré disse no começo, que só a correção não serviria para compensar, é verdade, mas é mais um item. Assim como, por exemplo, congelamento dos salários da máquina pública, né? Não houve nenhum aumento. O Bolsonaro chegou, inclusive, a anunciar um aumento lá para a Polícia Federal em dezembro de 2021. Aqui nesse programa, um dia eu falei, vai ter que recuar porque não existe aumento para uma categoria só. Ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém. E aí ele enrolou. Obviamente não deu para ninguém, porque o Banco Central ameaçou entrar em greve, enfim. E outra coisa, o salário mínimo também não teve correção, né? Além da inflação. Então, juntando tudo isso, é claro que houve sim uma contenção muito grande dos gastos, dos investimentos, como queiram, para as camadas mais desfavorecidas. Esses não têm, por exemplo, subsídio. Tiveram que pagar a conta durante muito tempo. Fala, Gani. 2 pontos. Primeiro,
Eu vejo de uma maneira positiva esse congelamento que houve do alto funcionalismo público. Não é do alto, foi de todo. Mas houve uma transferência. Então, mas pegou do alto também. O cara que ganhava salário mínimo continuou ganhando Mas houve uma transferência de renda para os setores mais pobres da sociedade. Mas eu queria me ater aqui ao que o Piperno falou em relação ao superávit no governo Lula. De fato, né, teve ali no primeiro mandato, se eu não me engano, uma média de 2,6% positivo. Nos 8 anos acima de 2%. E depois 2% no segundo mandato. Agora, o contexto internacional, Evandro, era outro. Era um crescimento econômico da economia mundial, liquidez internacional, choque de commodities. O mundo crescia, não só o Brasil. A Argentina, o Segredo está aí, crescia também, arrecadava bastante. Então, era fácil ter esse superávit. O governo Jair Bolsonaro, o governo Temer também, eles pegaram um país quebrado. Por quê? Porque quando a Dilma assume, veja, o superávit vai de 1,5 em 2014 para menos meio negativo. Em um ano, você tem uma inversão de 1,5 para menos meio. É muita coisa, isso impacta em contas públicas. Ela tropeçou sozinha. Ela gerou 2 quedas de PIB sem ter tido uma pandemia. 2 quedas de pandemia, de 3,5%. Então, o estrago fiscal no país foi muito grande. E aí, para arrumar a casa, aí governo Temer passando reformas muito importantes, como o teto de gastos. Aí vem governo Jair Bolsonaro, continua. Então, o 0,5% e com pandemia, quer dizer, com a crise Dilma e com pandemia, o 0,5% do ano passado, né? Aliás, foi até um pouco mais de meio, foi 1%. Foi muito. Não foi 1%. Foi muito significativo. Foi muito significativo a ter fechado as contas no azul. Segredo. Sim, um comentário sobre a questão das exportações. Imaginemos, e concordo com o Piperno, os valores das commodities nas nuvens, petróleo também. Mas isso não impacta na arrecadação, porque exportação não paga tributo. Então não muda nada. O que sim impacta é nas reservas internacionais, porque entra muito dólar. Isso comprime um pouco a cotação, que é o que está acontecendo agora. Mas tributariamente, um aumento das exportações não aumenta a arrecadação, porque exportação não paga tributo. Concorda com o Segredo, Piperno? De fato, exportação não paga tributo, mas em compensação injeta dinheiro na economia. Isso faz com que a atividade econômica seja maior e, portanto, a geração de tributos também. O Segredo não pagava tributo, que inventaram imposto agora sobre exportação também, né? É verdade. O Piperno não solta o osso, Evandro. Ele vai até o final. Cada um vai segurando o seu osso aqui, todo mundo protegendo o seu. Mas isso é uma conta óbvia. Quanto mais um país exporta, mais receita entra, mais a atividade econômica aumenta. Atividade econômica aumentando, qual a consequência disso? Maior pagamento de tributo. Aí os gênios da economia resolveram tributar a exportação agora para compensar. Aumenta mais. E esses gênios da economia tem um outro detalhe importante que quase que me escapa aqui. No governo Bolsonaro, o Segredo está rindo, e ele deve ter se dado até mais apurado que eu, mas no governo Bolsonaro, as reservas internacionais do Brasil caíram quase 60 bilhões. Que no governo Lula, né? No governo da bonança, como o Alan disse, as reservas cambiais do Brasil foram de praticamente 0 para 300 e tantos milhões. Piperno era uma conjuntura econômica completamente diferente. Ele recebeu um presente dos deuses do mercado, algo que acontece de 100 anos. Jogaram bastante. Agora o Lula está sendo testado para valer. Agora ele está sendo testado, porque agora o contexto internacional é outro, né? É juros lá em cima, o mundo não cresce como crescia, ele não foi eleito com a popularidade de antes. Agora o jogo pro Lula, e ele está sentindo a pressão. Aliás, quanto o mundo cresceu, o ano passado, com tudo isso, o Brasil ainda cresceu 0,5% a menos que a média mundial. Posso apoiar o Piperno, Evandro? Pode. Quando assumiu o Lula, as reservas internacionais que Fernando Henrique Cardoso tinha deixado eram 17 bi. Quando o Lula sai, foram 280 bi. Ou seja, cresceu muito. Muito, verdade. Muito. Depois, junto com a Dilma, chegaram a 350, o Temer manteve aí, e é fato, depois da pandemia, tinha 2 formas ou 3 de liquidar esse déficit que estava sendo gerado pela pandemia.
era o uso de reservas internacionais. O Brasil tem muita reserva, mais da que precisa. E o custo da reserva internacional é caro para manter. E a outra era a emissão monetária, o que não foi feito, o aumento da dívida pública, ao contrário, foi diminuída. Então, o Piperno está certo, as contas das reservas internacionais aumentaram no governo Lula, mas também o motivo era bastante simples, era muita bonança internacional. Exatamente, também. esse é meu ponto. E, aliás, já estão aumentando de novo. Já aumentaram 22 bilhões, segundo o último relato.